Quando uma obsessão pode destruir não apenas uma, mas várias vidas, impactando diretamente em toda uma comunidade e revelando sentimentos nunca expressados. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já deixa um like que ajuda muito com o vídeo, não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão aqui embaixo no Saiba Mais. Tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Kevin Young. Kevin Young nasceu no dia 14 de fevereiro de 1994, em Seattle, Washington, filho de pais de ascendência chinesa. A mãe se chamava Linda Liu e o pai Min-Cheng Chan. Antes de cursar o mestrado em Ciências Ambientais em Yale, o Kevin frequentou o North Seattle College e a University of Washington, onde se formou com grande louvor. Ele serviu na Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos como cientista ambiental e oficial de engenharia. Em Yale, ele foi voluntário em um abrigo para moradores de rua. O Kevin era profundamente religioso. Ele e a mãe faziam parte da congregação da Trinity Baptist Church. O pastor Gregory Hendrickson conhecia os dois e disse que a Liu, uma mãe solteira e divorciada, ajudou o Kevin a passar por uma infância difícil, onde ele era frequentemente intimidado. O Gregory disse que a Liu estava muito comprometida em ver o Kevin superar isso, e eventualmente ele prosperou. Ele acreditava que o Kevin tinha um senso de honrar a mãe, cuidando dela conforme ela ficava mais velha. O Kevin comprou uma casa em 2019, e o pastor disse que ele convidou a mãe para morar com ele durante os estudos dele em Yale. No dia 30 de janeiro de 2021, ele ficou noivo da Zion Perry, uma colega de pós-graduação de Yale. Bom, no dia 6 de fevereiro de 2021, era uma noite fria em New Haven, Connecticut, quando o detetive principal David Zawieski e o colega dele, Steven Cunningham, foram chamados à cena de um crime. O detetive David Zawieski disse que os policiais da patrulha já estavam lá vasculhando a área. Ele mencionou que estavam batendo nas portas e procurando por qualquer um que pudesse ter visto ou ouvido alguma coisa. O David também contou que os detetives da cena do crime estavam começando a localizar e a marcar todas as cápsulas de bala. Kevin Young, um estudante de pós-graduação de 26 anos, estava caído na rua, baleado 8 vezes. O David relatou que o corpo ainda estava no local, coberto por um lençol branco. Quando o David chegou no local, ele disse que podiam ver ferimentos de bala na parte superior do corpo e na cabeça do Kevin, e que era possível ver pontilhados no lado esquerdo da cabeça. Ele explicou que esse pontilhado é um padrão de queimadura causado pela explosão de pólvora de uma arma disparada a curta distância. Cerca de 30 metros abaixo, na rua, o David mencionou que tinha um Prius estacionado no meio da rua com o pisca-alerta ligado. Eles rapidamente descobriram que o Prius pertencia ao Kevin. Os detetives da cena do crime notaram um pedaço peculiar de dano que sugeria que ele havia sido atingido por trás. O David disse que havia uma impressão deixada no para-choque traseiro que parecia um suporte de placa de carro. Parecia um pequeno acidente, não uma batida violenta, porque não tinha muitos danos no carro. Uma testemunha disse aos detetives que ouviu o som de um acidente e foi até a janela para olhar. O David relatou que, quando a testemunha olhou para fora, viu o Prius parar e ligar o pisca-alerta. Eles também viram um SUV de cor escura parar atrás do Prius e então dar marcha ré em direção ao cruzamento. A testemunha viu o operador do Prius sair e se aproximar do SUV, provavelmente para ver como eles estavam e trocar informações de seguro. Quando o operador chegou ao SUV preto, a testemunha ouviu uma rodada de tiros e viu o clarão de arma ao lado do motorista da SUV. Outra testemunha ouviu a primeira rodada de tiros e foi até a janela. O David contou que, quando ela olhou para fora, viu um suspeito, todo vestido de preto, de pé sobre outro indivíduo que estava deitado no chão. Ela ouviu outra rodada de tiros e conseguiu ver o clarão do cano da arma enquanto ele atirava. O David explicou que a testemunha viu alguém em pé sobre a outra pessoa, o que significava que a vítima estava caída, e ainda assim a pessoa continuava atirando nela. Isso, aos olhos do policial, parecia um pouco mais pessoal. Ele se questionava o que faria alguém continuar atirando em uma pessoa já caída e imóvel.
Os detetives conseguiram confirmar esses relatos quando viram um vídeo do sistema de segurança de um vizinho. O David disse que a câmera estava localizada na parte interna de uma janela voltada para fora. Ele mencionou que no vídeo era possível ouvir a colisão entre os dois carros. O David descreveu que o Prius do Kevin entrava em cena, seguido pelo SUV que parava atrás dele e então dava marcha ré para fora da cena. O Kevin foi visto saindo do veículo e andando para fora da cena para se aproximar da SUV. O David relatou que no vídeo era possível ouvir 2 tiros, um grito e depois mais 6 tiros. Momentos depois, o vídeo mostra a SUV partindo noite adentro. Infelizmente, não era possível discernir nenhuma característica de identificação da SUV, apenas uma ideia da marca e do modelo pelas lanternas traseiras. Os investigadores logo sentiram que o SUV escuro e os cartuchos calibre .45 recuperados na cena apontavam para uma possível ligação com tiroteios anteriores na área que a polícia estava investigando. 4 vezes em um período de 2 meses alguém atirou em casas de família. O 4º incidente aconteceu apenas 1 hora antes do assassinato do Kevin. O David disse que tinham detetives no departamento investigando cada um dos 2 incidentes para ver se havia alguma conexão que ligasse eles. Paul White, cuja casa foi o alvo do 3º tiroteio, apontou para onde as balas entraram e disse que 2 balas passaram por uma janela e acabaram na parede. Ele contou que tinha acabado de jantar e ele tinha acendido a lareira. A Neri, a esposa dele, foi para o andar de cima para tomar um banho, enquanto o Paul estava sentado no andar de baixo. De repente, algo passou pela janela e então uma segunda bala passou, fazendo o vidro estilhaçar. O Paul gritou um aviso para Neri, dizendo para ela se abaixar porque alguém estava atirando na casa. A Neri ouviu o outro tiro e viu a moldura da porta se estilhaçar. A Neri gritou de volta dizendo que alguém estava realmente atirando lá em cima. O incidente acabou em questão de minutos e ninguém ficou ferido. Os detetives entrevistaram os Whites e os ocupantes das outras casas. O David disse que não parecia haver nenhuma conexão entre eles. Nenhum deles, segundo os investigadores, tinha qualquer conexão com o Kevin Young. Mas os cartuchos de todos os tiroteios contariam uma história diferente mais tarde. O David explicou que, quando os invólucros foram enviados ao laboratório, todos eles apresentavam correspondência com invólucros encontrados no homicídio. Os invólucros correspondiam, mas o Kevin foi a única pessoa assassinada, e os detetives não sabiam o motivo. O David sugeriu que podia ter sido um incidente de raiva ao volante que se tornou violento demais. Ou será que o Kevin era um alvo? O detetive Stephen Cunningham disse que o acidente de carro parecia deliberado, para tirar o Kevin do veículo, possivelmente algo que foi planejado antes. O David questionou o que poderia ter acontecido na vida do Kevin para levar alguém a fazer isso. Era tarde quando os detetives David e Stephen deixaram a cena do crime em 6 de fevereiro. Eles foram até a casa do Kevin procurando por um membro da família para notificar sobre o que tinha acontecido. A mãe dele, a Linda Liu, veio até a porta. O David disse que essas conversas sempre são difíceis. Ele explicou que tentam ser diretos e claros, por mais horrível que seja dar para a família esse tipo de notícia. Eles explicaram a Linda que o Kevin foi baleado e morto na área de Lawrence e Nicole Street, em New Haven. Ela ficou absolutamente devastada, caindo no chão chorando. Os detetives queriam saber tudo sobre o Kevin e por que ele pode ter sido alvo naquela noite. A Liu começou a contar a ele sobre o filho. O David disse que eram só os 2 e que o Kevin estava realmente apoiando a mãe. Ele contou que a Linda disse que o Kevin era um estudante de pós-graduação na Universidade de Yale e estava na Guarda Nacional do Exército. A polícia também soube que o Kevin tinha ficado noivo recentemente da namorada de 1 ano, a Zion Perry. Ela postou a proposta que ele fez de casamento no Facebook. Apenas 1 semana antes dele ser assassinado. A Nasaya Hubbard, que serviu com o Kevin na Guarda Nacional do Exército, disse que ele estava tão apaixonado pela Zion que nem precisava dizer muita coisa. A Nasaya lembrou de uma vez em que o Kevin estava no telefone com ela, e ela podia ouvir a genuidade do amor dele por ela. A Zion cresceu na Pensilvânia, onde ela era uma aluna de honra do ensino médio. O casal se conheceu em janeiro de 2020, quando a Zion ainda era estudante de graduação do MIT. Hendrickson disse que o Kevin contou que eles se conheceram em um retiro cristão e que gostavam de conversar e tinham ótimas conversas juntos. A Zion veio fazer o doutorado em Yale e eles claramente compartilhavam muito em comum, ambos amando a natureza e sendo estudantes brilhantes e esforçados.
O David e o Steven entrevistaram a Zion emocionada, e ela contou que ela e o Kevin passaram o dia juntos. Eles foram pescar no gelo e jantaram na casa dela. E então Kevin saiu por volta das 20h30 daquela noite. O Kevin não foi longe. O Prius dele foi atingido pelo SUV escuro a apenas 2 quarteirões da casa da Zion, perto o suficiente para Zion ouvir os tiros que se seguiram. O David disse que a Zion se lembrava de ouvir os tiros, mas pensou que havia uns bons 5 ou 10 minutos depois que o Kevin tinha saído quando ela ouviu. Por isso ela não achou que ele estivesse perto da área e não pensou que ele pudesse estar envolvido. Ela não tinha ideia de quem poderia ter feito isso com o Kevin. Depois de falar com o Zion, os detetives não conseguiram descobrir por que o Kevin seria o alvo. O Steven disse que o Kevin parecia apenas um cara inocente. Parecia ser um caso difícil, mas naquela noite havia muito o que fazer. No entanto, apenas 15 horas depois do tiroteio, eles tiveram uma grande oportunidade. O David disse que mal sabiam que receberiam um telefonema. A notícia do assassinato do Kevin Young se espalhou entre seus entes queridos e amigos mais próximos. A Nasaya disse que estava em casa quando recebeu um telefonema de outro soldado, que disse que o Kevin tinha falecido. A Nasaya ficou sem entender o que estava acontecendo e mandou uma mensagem para o Kevin, pedindo que ele atendesse o telefone, mas obviamente ele nunca respondeu. Então a Nasaya entrou em contato com a capitã Jamila Aya. E se compartilhar a notícia sobre o Kevin não fosse trágico o suficiente, alguém postou o vídeo assustador do assassinato dele online. E os colegas soldados agora viam e ouviam os momentos finais do Kevin vivo. A Nasaya disse que até hoje ela consegue ouvir o Kevin gritando. Os detetives David e Steven estavam de volta à mesa da sede, lutando por respostas e pistas para prosseguir. Sobre o telefonema que o David recebeu no segundo dia, ele confirmou que o chamado de um sargento do Departamento de Polícia de North Haven era urgente. O David disse que 2 incidentes aconteceram em North Haven na noite anterior e mais cedo naquela manhã. Tudo começou com uma ligação para o 911 de um ferro velho local por volta das 21 horas, menos de meia hora depois da morte do Kevin. I just had somebody drive through my yard here. How you doing? O segurança da Sims Metal Management relatou que alguém passou de carro pelo quintal e parecia perdido. Ele estava perseguindo o veículo, que parou atrás da propriedade. Era uma minivan preta tipo uma SUV. O sargento Jeffrey Mills e o oficial Marcus Artrace responderam e avistaram o veículo preso em uns trilhos de trem coberto de neve, não muito longe da saída traseira do ferro velho da Sims. Eles abordaram o motorista, Kim Chuan Pan, de 29 anos, de Malden, Massachusetts. O Pan disse que estava preso e que tinha chegado ali acidentalmente. O sargento Jeffrey perguntou se ele tinha a carteira de motorista e o registro do carro, e o Pan confirmou que sim. Durante o encontro, o sargento Jeffrey notou uma jaqueta amarela no banco do passageiro e uma bolsa azul e uma maleta no banco de trás. O Jeffrey disse que o Pan parecia calmo e que não estava nervoso. O sargento Jeffrey chamou um guincho para ajudar o Pan a sair dos trilhos. Ele foi levado para um hotel próximo onde ele passaria a noite. No entanto, horas depois, houve outra ligação para o 911. Um funcionário do Arby's encontrou algumas sacolas na grama que continham uma arma e várias caixas de bala. O Jeffrey percebeu que as sacolas eram as mesmas que ele estava vendo no carro do Pan na noite anterior. Ele também soube do assassinato em New Haven e que eles estavam procurando por uma SUV GMC que tinha cor escura. Então, o sargento Jeffrey alertou ao homicídio de New Haven sobre o Pan. O David disse que tinha uma grande chance de conexão com o homicídio, já que o veículo combinava e os itens deixados no Arby's incluíam uma arma calibre .45, que combinava com os invólucros encontrados na cena do crime. O David enviou detetives para encontrar o Mills no hotel, mas quando chegaram ao quarto dele, ele já tinha partido. A polícia de New Haven enviou investigadores, incluindo o detetive Joe Galvan, para rastrear o Pan. O Galvan foi para Malden, em Massachusetts, onde o Pan morava com os pais. No entanto, a casa estava vazia. O Galvan disse que não tinha certeza se a família estava de férias ou se tinha algo mais sinistro acontecendo. O David começou a investigar a vida do Pan online e descobriu que ele era um estudante de pós-graduação do MIT. Ele também notou que a Zion Perry, a noiva do Kevin, estava na lista de amigos do Pan no Facebook. O David entrou em contato com a Zion, que explicou que conheceu o Pan no MIT em 2019, mas que eles nunca tiveram um relacionamento romântico.
A última vez que ela falou com o Pon foi em maio de 2020, quando ele parabenizou ela pela formatura e pediu para fazer uma chamada de vídeo, mas ela recusou educadamente. O David começou a formular uma teoria de que o Pon tinha uma obsessão secreta pela Zion, da qual o Kevin e a Zion não tinham conhecimento. No dia seguinte, a Zion Perry se juntou à mãe do Kevin, a Linda Liu, e ao pai dele, Min Chen Yang, em uma vigília virtual pelo Kevin. A Zion discursou para os enlutados expressando a dor e a gratidão por ter conhecido o Kevin. Enquanto isso, a polícia continuava a rastrear o Pon. Eles descobriram que ele tinha 3 telefones ativos e que nos meses anteriores à morte do Kevin, o Pon estava entrando em contato com concessionárias de automóveis, dizendo que ia fazer test drives. Os investigadores acreditavam que o Pon atirou nas casas para enganar eles, fazendo parecer que o assassinato do Kevin foi apenas mais um tiroteio aleatório. Os pais do Pon foram localizados na Geórgia, mas eles não cooperaram com a polícia. Eles disseram que o Pon havia se afastado deles e provavelmente se matou. No entanto, os investigadores não acreditaram nessa história e continuaram a rastrear os pais do Pon, que estavam retirando grandes somas de dinheiro e viajando para o sul. Finalmente, no dia 4 de maio de 2021, os pais do Pon foram vistos em um hotel na Carolina do Norte. A mãe do Pon pediu emprestado o telefone de um funcionário do hotel e apagou o número depois de fazer a ligação. Mas o detetive Joe Galvan conseguiu descobrir o número discado. Os Marshals rastrearam o telefone até uma pensão perto da Universidade do Alabama, em Montgomery. Eles foram lá com um pequeno exército, cerca de 20 pessoas. Eles acabaram encontrando o quarto dele, bateram na porta e ele simplesmente saiu e disse: "Sou eu quem vocês estão procurando." Ele tinha aproximadamente 20 mil em dinheiro com ele. Tinha o passaporte do pai e ele tinha vários dispositivos de comunicação com ele. 7 cartões SIM e um computador. O Pon foi preso pelo assassinato do Kevin Young e trazido de volta para Connecticut. Ele alegou inocência, mas o juiz ordenou que ele fosse mantido sob fiança de 20 milhões. O caso foi atrasado pela pandemia, mas os investigadores reuniram uma grande quantidade de evidências. Depois do acidente, uma placa ficou impressa então no para-choque traseiro do carro do Kevin. A polícia disse que ela combinava com a placa do para-choque da SUV que o Pon dirigia quando o Kevin foi atingido por trás. Os testes forenses revelaram que o DNA do Pon estava na arma e na munição encontradas do lado de fora do Arbus. O sangue do Kevin também estava no chapéu do Pon, e a alavanca de câmbio do SUV que o Pon dirigia na noite em que o Kevin foi assassinado também tinha o DNA do Kevin. Só que ainda faltava a arma do crime. Acontece que a arma recuperada no Arbus não era a arma que foi usada para matar o Kevin. A Stacy, que era a procuradora adjunta, disse que quem saberia onde foi parar a arma do crime. Mas haviam tantas outras evidências que o advogado do Pon, William Gers, recomendou que ele fizesse um acordo. As evidências eram esmagadoras. No dia 29 de fevereiro de 2024, 3 anos após o assassinato do Kevin, o Pon se declarou culpado pelo assassinato em troca de cumprir 35 anos de prisão sem liberdade condicional. Na sentença, em abril, o Pon se sentou silenciosamente enquanto os entes queridos e amigos do Kevin descreviam a pena deles. Por ordem judicial, a câmera foi fixada nele. Alguns dos comentários da mãe do Kevin foram lidos por um amigo da família. A Esther disse que estava sonhando que o Kevin teria alguns filhos lindos depois de se casar. Esse sonho lindo e alegre foi destruído. Agora, a mãe estava sozinha consigo mesma. Ela nunca mais veria o Kevin sorrir. Então a mãe do Kevin decidiu falar. A Linda Liu disse que 35 anos de prisão para o Pon por um assassinato era muito pouco. O Pon nunca explicou por que ele matou o Kevin, mas a única vez em que ele olhou para cima foi quando a Zion Perry se levantou para falar. A Zion disse que queria se dirigir especificamente ao Pon. Embora a sentença seja muito menor do que ele merecia, também existia misericórdia. A Zion desejou que o Deus tivesse misericórdia dele, e que ele tivesse misericórdia de todos eles. Então, o Pon se dirigiu brevemente ao tribunal dizendo ao juiz que, pensando sobre as ações tomadas por ele e as consequências horríveis, ele sentia muito pelo que as ações dele causaram a todos os afetados. Ele disse que aceitava totalmente a penalidade dele. O tribunal ia impor a sentença acordada de 35 anos. Por fim, o juiz Harmon proferiu a sentença e o Pon foi levado algemado. Como não existiam provas de que os pais do Pon sabiam sobre o crime, então eles não foram acusados de nada. Os amigos do Kevin ficaram se perguntando o que o Kevin, um homem de profunda fé, pode ter pensado sobre o seu assassinato. Mas os amigos acreditam que ele teria perdoado o Pon. Os colegas visitaram o túmulo do Kevin
E a Nassia se lembra da primeira vez que ela esteve lá, quando ela disse ter sentido a presença do Kevin. Ela sentiu que era algo diferente, como se fosse uma espécie de paz. Tipo, eu quero que você continue, não fique triste porque eu fui embora, apenas continue. Kim Chuan-pan está previsto para ser libertado em 2056, quando ele vai ter 65 anos de idade. O Kevin deixou um legado de fé, amor e dedicação, sendo lembrado pela bondade e pelo impacto positivo que ele teve na vida daqueles ao seu redor. Que caso. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.